Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame bênçãos sobre você. Estava aqui conversando com meu amigo seu Zé, né? Quantas famílias, né? Vou dizer assim, quantas famílias católicas. Porque a nossa igreja, ela é grande, né? E o que eu quero dizer? A pessoa do leigo, né? Do leigo, da leiga, né? Que nesse momento, nesse domingo, dia do Senhor, no quinto domingo da quaresma, isso mesmo, né? Estão indo às celebrações e a responsabilidade da celebração são deles, né? Eles pegam o material e ali eles mesmos leem, eles mesmos arrumam alguém para celebrar, né? Principalmente na roça, né? No interior, né? Que coisa bonita, né? Eu sempre digo assim, né? Eu digo, não vou ver escrito em algum lugar. O padre, o leigo vai aonde o padre não consegue ir, entendeu? Então por isso que essa igreja é muito bonita, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então nesse domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui para rezarmos, para nos aproximarmos mais de Deus. Vamos direto no assunto, né? O evangelho de hoje ele está em João capítulo 8, de 1 até o versículo 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e pudesse acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se para a frente, escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se, novamente escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com uma mulher diante dele. Então ele ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quinto domingo da quaresma, estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final. Eu gostaria, assim, de fazer uma catequese sobre as leituras muito rica, principalmente a primeira leitura, Isaías 46, do versículo 16 até o 21. Não relembreis coisas passadas, não olheis para os fatos antigos, eis que eu faço coisas novas e que já estão surgindo, acaso não reconheceis? Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o próprio Deus nos diz assim para a gente não ficar remoendo o passado. O que passou, passou. Amém? A palavra aqui, né? É não olhar as coisas antigas, ficarmos remoendo as coisas ruins do passado e confiar na providência de Deus. Tem gente que sabe a hora, o minuto, o segundo das coisas ruins que aconteceu lá no passado. Dentro do Ministério de Cura e Libertação, a gente chama isso de votos íntimos, votos secretos, né?
que a pessoa fez lá no passado. Você tem condições de se liberar disso, de se curar disso. Ah, se eu não casar com aquela pessoa, eu não vou casar mais com ninguém. Ah, alguém um dia lá no passado, em 17 de agosto, numa quinta-feira, 17 de agosto de 1934, alguém disse que eu não ia ser mais feliz. E a palavra diz hoje, não vos lembreis das coisas passadas. É isso. São Paulo, Filipenses, 3, 8, 14, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em reconhecer a Cristo, Jesus meu Senhor. São Paulo, apesar das injustiças humanas que ele sofreu, ele se considerava a sua vida passada um verdadeiro lixo. O que importa é daqui para frente. Olha só a ligação de uma para outra. Não olheis mais as coisas antigas. E São Paulo aqui fala, eu considero tudo como perda. E aí, apesar das suas injustiças, do que ele sofreu, justiças humanas, ele considerava a vida passada um verdadeiro lixo. E o Evangelho de hoje, o Evangelho deste quinto domingo da Quaresma, ele é muito rico. Aqui os fariseus colocaram Jesus em uma situação muito difícil, pois segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada. E Jesus não podia, meus irmãos, minhas irmãs, passar por cima da lei, mesmo sendo a lei. E o que ele fez? Por outro lado também, Jesus até então era conhecedor pela sua compaixão e misericórdia com relação aos pecadores. O que você faria nisso? Eu sempre digo assim que o silêncio ele vale ouro em determinada situação da nossa vida. Fica quieto. Fica quieta. Não fala nada. Peça o Espírito Santo. Então, nos primeiros minutos, Jesus pareceu estar em um beco sem saída, como disse seu Zé. Beco sem saída que o senhor fala sempre, Esse seu Zé, cheio das treitas, seu Zé? Mentira, homem de Deus. Então, meus irmãos, e aí ele ficou assim, como disse seu Zé, um beco sem saída. E ao ficar quieto, escrevendo no chão. Nada, deixou aquele povo ali nervoso, E aí ele disse, jogue a primeira pedra quem não tiver pecado. Os seus oponentes, aqueles homens, ficaram sem chão. Porque um conhecia o pecado do outro. É igual aquele rapaz, aquela moça que vai aos bares e lá ele começa a falar, do seu pecado. Aí eu saí com fulano, aí eu saí com ciclano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ali, ninguém poderia jogar pedra se você, você tem pecado. Você lembra que você me falou ali dentro do bar? Então, meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho nos convida a imitar o gesto de Jesus, pois somos cristãos, imitadores de Cristo. Antes de julgar uma pessoa pelos seus pecados, busquemos em nós quantas vezes já cometemos aquele pecado, meus irmãos, minhas irmãs. Antes de julgar uma pessoa pelos seus pecados, busquemos em nós quantas vezes nós já cometemos aquele pecado. Meus irmãos, existe um Deus que nos julga. Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Entendeu? Guardemos as pedras que estamos juntando, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes para atacar aquela pessoa que cometeu um grande erro. Joga as pedras fora. Às vezes a gente vai juntando pedras, de tropeço,
porque aquele rapaz não é digno de estar lá na frente. Aquela senhora aqui dentro da igreja. Quem somos nós de julgar, meus irmãos? No evangelho desse domingo, desse quinto domingo da quaresma, o Senhor vem falar para mim, para você, para jogar fora as pedras que estamos juntando para atacar o irmão que cometeu um grande erro. E às vezes nós pecamos muito mais do que eles. Vamos passar, né? Vamos pensar um pouco mais antes de julgar as pessoas. Essa mulher, ela se converteu simplesmente com o silêncio de Jesus, e Jesus deu uma ordem para ela: vá e não tornes a pecar. Mas se ela pecasse, o Senhor estava ali pronto para recebê-la. Por isso nós católicos temos a faca e o queijo. Ele já olha para mim, porque são palavras dele, do seu Zé, né? A faca e o queijo, meus irmãos. O que quer dizer isso? Nós temos a confissão. Você cometeu um pecado? Vai lá, procura um sacerdote. Principalmente agora, nesse período da quaresma. Nós temos a Eucaristia, como eu disse no início, conversando aqui com o seu Zé. Todas as comunidades se juntam, que coisa bonita. Seu Zé, Dona Maria vai lá, né, lá no patrimônio, na igreja, na capela. E ali se reúne a família. Né? Ali se reúne a família. Vem um com charrete, vem outro de bicicleta. O que passou de charrete, tinha um andando a pé, ele deu carona para ele. E vem de jipe, né? Vem de fusca. Vem de chinelo de dedo, chega perto da igreja, no pátio da igreja, coloca um sapato bonito, brilhoso. Quem vê assim, fala assim, fulano de tal, não tem poeira não na sua estátua. Lá tá muito bom. Ninguém sabe que ele veio de chinelo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para que isso? A gente fazer julgar as pessoas? Vamos pensar um pouquinho mais. Não condeneis e não sereis condenados. Né? Não estamos aqui defendendo a impunidade de maneira nenhuma. Quem erra precisa ser punido, sim, mas não por mim. E muito menos por Deus. Deus, ele chama, ele não olha para o nosso pecado, ele olha se a gente está voltando. Porém, apedrejar, matar, prescrever uma pena, uma sentença 2 vezes maior do que o crime, vai e se volta contra a nossa própria pessoa. Quantas vezes isso se reflete em nossa vida, nossa família, quando nós julgamos alguém, quando nós falamos mal de alguém? Pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Sempre fala isso. Esse seu Zé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha só, com quem com ferro fere, o ferro será ferido. Pense antes de dar a sua condenação. Pense antes de dar a sua condenação. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que abençoe sua casa. Que Deus coloque um anjo à sua direita, à sua esquerda, te protegendo, te curando. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.